Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma live nossa do Click Compliance. A gente tem alguns convidados ilustres hoje e eu vou dar mais alguns minutinhos para o pessoal poder entrar. Queria só que se vocês me confirmassem aqui no chat, se vocês estão me escutando, se está bem claro o áudio, a tela que eu estou compartilhando. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Tudo certo. Que bom. Obrigado pela gentileza de vocês aí. Perfeito. Mais um minutinho e a gente já começa para respeitar aqui vocês aqui que chegaram no horário certinho. Tá ótimo. Então, boa tarde todo mundo. Bem-vindos à nossa live do Click Compliance, a nossa primeira live de 2022. A gente está muito feliz que em 2022 a gente vai voltar a ter os nossos eventos presenciais. Já estamos fazendo aqui alguns planejamentos para estar presentes e poder conhecê-los pessoalmente. Eu não vejo a hora disso acontecer. E a gente tem uma série de eventos da Click, né? E a live do Click Compliance, basicamente a gente traz um desafio, perfeito, um desafio que faz parte do dia a dia do Compliance Officer, da área de Compliance, e a gente explica um pouco como é que o nosso produto resolve, ou pelo menos tenta ajudar vocês nesse processo, né, nesse desafio. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Karen. Tudo bem, Karen? Boa tarde, gente. Tudo bom? Então, certamente vocês já devem conhecer a Karen de nome, porque os mailings da Click Compliance chegam todos pela Karen, né? Eu sou a pessoa que fica enchendo a caixa de e-mail de vocês. E é engraçado assim, quando alguém responde o e-mail da Karen, ela responde. Então é uma pessoa que está lá, não é um computador só disparando os e-mails. Inclusive, fico muito feliz de receber os e-mails de vocês, as respostas. Podem responder tudo por lá que eu vejo. E eu trouxe a Karen hoje por um motivo muito especial. Ela lidera a produção de conteúdo dos nossos treinamentos, né? A gente tem treinamentos todos em desenho animado, storytelling, né? E ela, junto com o Gustavo, né? O Gustavo tem uma pegada mais gráfica, né? E traduz o que a Karen desenvolve de script, de enredo para a parte gráfica, né? Junto com uma equipe dele, com a Joana. Mas eu quis trazer a Karen porque ela é que tem traduzido alguns temas espinhosos que eu sei que vocês têm que tratar, né, que são temas sérios, mas tem que tratar, e tratar com leveza, com simplicidade, de uma maneira que todo mundo compreenda. Né? E eu vou fazer uma abertura aqui com vocês, principalmente entendendo esse contexto todo. Né? Só para ficar claro aqui para vocês,
O Click Compliance, né, que é o software da gente, ele é um conjunto de módulos e os nossos clientes contratam os módulos que fazem sentido na realidade de compliance de cada departamento. Então, a gente tem desde canais, né, a gente tem um canal de denúncia super fácil de usar, com inteligência artificial, para evitar que a denúncia chegue ao denunciante. A gente tem um canal de privacidade para que o titular do dado consiga interagir com vocês e vocês tenham as evidências no caso de algum tipo de fiscalização da NPD e assim por diante. A gente tem um módulo de gestão de documentos, e aqui eu estou muito preocupado de fazer a gestão do documento, mas também coletar o aceite dessa política, desse documento, ter evidência que as pessoas têm ciência e entenderam aqueles documentos, né? Temos um módulo de treinamento, que hoje é o objeto da nossa live, né? Então, a gente vai tratar a forma de você construir esse conteúdo, mas também a gente vai, com a ajuda do Cairo aqui, que você já conhece. Tudo bem, Cairo? Opa, tudo bem, gente? Um prazer estar falando aqui com você de novo. Com a ajuda do Cairo aqui, ele vai conseguir materializar um pouco o que a Karen, né, minha equipe começa toda com K, estabelece de estratégia de conteúdo, né? A gente também, esse ano, a gente vai fazer o lançamento do módulo que a gente chama de regulatório, e eu tenho já alguns clientes utilizando ele em beta e ajudando a gente a aprimorá-los, e que ajuda você a controlar as obrigações da empresa. A gente tem um módulo de formulários, né, onde nossos clientes constroem formulários de conflito de interesse, registro de brinde, registro de interação com o poder público e muitas outras coisas. E a gente também tem um chatbot que tira dúvidas usando inteligência artificial. E por que a gente tem que treinar as pessoas? Primeiro, porque está na lei, né? Então, se você olhar para o decreto 8420, né, no artigo 42, que é o artigo que mais ou menos delimita o que deve ser feito no seu programa de integridade, você tem lá que você tem que ter treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Para quem quer participar do programa Proética, né, que teve agora, saiu os resultados, o pessoal, várias empresas conseguiram esse selo super importante aqui no Brasil. O selo que estabelece 6 pilares, né, e um deles é a parte de treinamentos, e ele é bastante específico ao dizer que é muito importante treinar todos os públicos, perfeito? Treinar a alta administração, funcionários e terceiros, perfeito? E qual o objetivo quando a gente treina o nosso colaborador ou terceiro, né? Primeiro, é certificar que todo mundo entende as questões de compliance, né? E aí a gente, tendo essa compreensão enraizada nas pessoas, a gente consegue reduzir riscos, né? Estimular uma cultura organizacional positiva, né? Porque é uma mensagem explicada do que é certo, do que está errado, do que a empresa tolera, não tolera, perfeito. E, é claro, isso reflete na boa reputação da empresa no mercado. E algumas coisas que a Karen vai se aprofundar é a primeira. O óbvio precisa ser dito, né? O que é óbvio para a gente, como profissional de compliance, de repente não é tão óbvio lá para o seu caminhoneiro, para o seu agente de obras, para o seu funcionário na frente de loja. Então, o óbvio tem que ser dito, né? E deixar muito claro que a empresa não tolera as práticas ilícitas, né? E faz parte, o treinamento faz parte do programa de comunicação, né? E no final a gente consegue que, com as evidências, havendo algum tipo de condenação, a gente consegue, tendo as evidências de treinamento, oferecer
esse atenuante, perfeito? E aí, com isso, eu passo para a Karen, que ela vai assumir aqui e vai explicar para vocês como é que a gente tem desenvolvido os treinamentos aqui da Click Compliance e boas práticas que a gente pode passar para vocês. Beleza. Obrigada, Marcelo. Boa tarde, gente. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para a gente começar, então, essa parte. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Foi. Tá bom. Bom, como o Marcelo falou, eu fico bem envolvida com a parte de conteúdo dos treinamentos, então a gente vai abrir aqui um pouco para vocês como é que a gente faz esse processo de construção dos treinamentos e passar as dicas para vocês na hora de vocês fazerem os seus próprios treinamentos dentro das suas empresas. A primeira parte, o primeiro passo que você vai fazer é escolher quais vão ser os tópicos que vão ser abordados. Por exemplo, a gente vai fazer um treinamento sobre comportamento no ambiente de trabalho, que a gente quer falar sobre assédio sexual, assédio moral. Existem infinitas coisas que a gente pode falar dentro desse tema, tem infinitas normas e regras que a gente pode falar. Infelizmente, a gente não consegue incluir tudo isso num mesmo treinamento. Você vai ficar com um treinamento gigantesco e também vai ser um treinamento que não vai atingir as necessidades específicas da sua empresa. Por isso, você vai ter que fazer uma seleção. Vai ter que escolher o que é mais importante para você falar dentro desse tema para que fique mais fácil de digerir e também mais aplicável à sua empresa. Como é que você vai escolher isso? O primeiro passo é você conversar com as áreas dentro da sua empresa, com os gestores dentro da sua empresa. É muito importante ter esse contato com as outras áreas, com os outros profissionais, para entender deles quais são os problemas que eles estão tendo, o que eles observam no dia a dia do trabalho, que é um problema maior, que é uma coisa que eles acham que é um ponto sensível dentro da empresa. Pode ser que eles falem, olha, em relação à assédio moral, a gente tem mais problemas com isso aqui. Esses outros problemas a gente não tem. Não é uma questão porque a cultura da empresa já é forte nesse sentido, ou a gente não tem ocorrência. O que mais você vai fazer? Você vai envolver outros stakeholders também. Não só os funcionários de dentro da sua empresa, mas os seus parceiros, os seus fornecedores, seus clientes. Você conversa com eles, entende o que eles precisam, o que eles acham, quais são os problemas que eles têm, que eles visualizam, o que eles acham que fortaleceria a sua relação com eles se você treinasse os seus funcionários. Então, esse é o segundo passo na hora de pensar o que você vai falar dentro dos seus temas. E, além disso, é claro, a gente vai ver o que tem na legislação que tange especialmente a sua empresa, porque nem toda lei se aplica à sua empresa, ao seu trabalho, ao seu setor ou às suas atividades. Então, você também vai dar uma olhada na legislação para selecionar o que é mais importante, o que afeta mais o trabalho dos seus funcionários. Depois, agora que você já sabe os tópicos que você vai trabalhar, a gente precisa decidir como que a gente vai apresentar. Isso aqui é muito importante porque nem sempre a gente tem todo ao nosso dispor, né? A gente não tem todas as ferramentas, às vezes a gente não tem plataforma de vídeo, não tem alguma outra rede que você seria legal usar com seus funcionários, não tem, na verdade, nenhuma plataforma você vai mandar por WhatsApp, por e-mail, dentro da sua intranet. Então, o que você tem à sua disposição vai fazer diferença em como você vai apresentar o seu conteúdo. Então, aqui você vai escolher se você vai usar vídeo, imagem, texto, PowerPoint, cartilha. E aí o conteúdo, depois a gente vai ver, vai se adaptar a esses meios que você tem. A gente sugere que você usa a maior quantidade de mídias diferentes possível. A gente tenta fazer isso nos nossos treinamentos. A gente
faz vídeos, a gente faz texto quando precisa. Você pode colocar PowerPoint interno de vocês. A gente sugere que você procure essas informações para ficar mais dinâmico, para ficar mais interessante. E isso deixa um pouco mais leve e mais fácil de digerir. Então, isso também é uma dica bem importante. Por último, a gente sugere, se vocês estiverem à disposição, e não é só porque a gente faz isso também, mas a gente sugere que vocês usem uma plataforma para treinamento EAD. Seja o Click Compliance, que é a única especialmente focada em treinamentos de compliance, ou outras também, que a gente tem aqui, o Hotmart e Udemy, que você pode subir os seus treinamentos e os funcionários vão fazer eles por lá. Porque essas plataformas são pensadas para um ambiente digital, para um EAD, você também consegue chegar em todos os colaboradores, não precisa fazer treinamento presencial, fica organizado, fica listado por tópico, você pode incluir links e materiais extras e fica bem centralizado. Então, quando existe essa possibilidade, a gente também sugere que você use uma plataforma EAD. Na hora de fazer o conteúdo, a primeira coisa que você vai precisar pensar no storytelling. O storytelling são situações... O storytelling é uma forma de contar ou de apresentar um conteúdo que seja usando personagens e situações e enredos que fica mais aplicável e mais fácil para os funcionários se identificarem com essa situação. No caso de vocês, os funcionários, né? Então, quando você pensa no seu tema, quando você vai apresentar o seu tema, para cada tópico, a gente sugere você criar uma situação que seja possível de acontecer num ambiente de trabalho, mas que seja relativamente genérica, para também ninguém ficar achando que você está falando sobre alguém especificamente, né? Mas pense em situações que seriam possíveis para o funcionário conseguir se colocar nessa situação e realmente testar como ele agiria numa situação dessa. Além disso, como o Marcelo falou, o que é óbvio para a gente nem sempre é óbvio para todo mundo. A gente tem bastante contato com o conteúdo, com as leis, com a ética, e isso nem sempre vem tão fácil, tão naturalmente para todo mundo. Então, a gente precisa partir do princípio de que as pessoas sabem o menos possível. Então, você pode, às vezes, fazer uma situação e falar, poxa, mas isso aqui é muito óbvio, sabe? Ninguém faria isso. Nem sempre. A gente precisa partir do princípio de que as pessoas não sabem porque vai ter gente que não vai saber agir numa situação. Também na hora de levantar o conteúdo, de novo, essa parte de contato com as pessoas na sua empresa é muito importante. Conversa com eles, conversa com os colaboradores, entende o que eles têm mais dúvida e o que eles não têm, porque a gente não pode fazer um treinamento de horas e horas. A gente precisa fazer um treinamento certeiro, que chegue no que os colaboradores precisam. Então, entende quais são as dúvidas deles, quais são as dificuldades deles, o que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles lidam no dia a dia, quais são as situações que eles lidam no dia a dia, para você fazer um conteúdo que fique bem legal e bem aplicável a eles. Por último, na hora de fazer as perguntas, a gente sugere evitar que você faça uma resposta que seja só sim e não, por exemplo. Se você vai colocar uma resposta que é sim e não, dá uma elaboração para deixar um pouco mais difícil, para também não ser aquela coisa de eu devo aceitar essa propina, sim ou não. Dá uma argumentação ali para desafiar os seus colaboradores, para realmente comprovar que eles saberiam agir nessa situação, sabe? Que não é uma coisa que eles já sabem a resposta certa, porque é o politicamente correto, e aí você, na verdade, não está testando de verdade como as pessoas agiriam em situações complexas, porque as situações nem sempre são tão fáceis de entender, são realmente difíceis e a gente nem sempre sabe exatamente como agir. Então, na hora de fazer as perguntas, tenta trabalhar isso um pouco mais, com um pouco mais de sofisticação ali nas respostas para realmente desafiar os seus colaboradores. Depois
a gente vai organizar o conteúdo. Por isso também que a gente sempre sugere usar uma plataforma, porque isso fica bem fácil de fazer dentro de uma estrutura. A gente sugere criar uma organização, uma ordem que é situação, pergunta e explicação. Porque dessa forma você não está necessariamente ensinando e o cara vai responder de acordo com o que ele acabou de ver. Você está testando como o seu funcionário agiria numa situação dessa, se ele sabe agir numa situação dessa. E aí depois você vai explicar assim, os detalhes dessa resposta. E também fica mais organizado, fica bem fluido se você fizer dentro de uma estrutura lógica, assim, com essa cadência. E aí é essa imersão assim, nas situações que vão realmente permitir com que ele perceba os pontos de melhoria, que vão permitir que ele perceba, poxa, essa situação aqui parece fácil, mas eu não saberia o que fazer, eu não soube a resposta certa aqui. E aí isso desperta uma transformação nele, em que ele vai entender, olha, isso aqui eu preciso melhorar. E isso também até deixa, assim, fixa mais o conteúdo, porque a gente lembra mais o que a gente errou e a gente evita errar de novo. E aí também outro ponto muito importante, que às vezes é difícil quando os temas são complexos, é usar a linguagem bem clara, deixar tudo bem simples, simplificar o máximo possível, porque essas pessoas não precisam escrever artigos sobre isso e não precisam trabalhar com isso no dia a dia. Essas pessoas só precisam saber o que fazer. Não necessariamente precisam dos conceitos e dos referenciais de legislação, só precisam entender o que fazer nessa situação. Então, deixa isso o mais claro, é esse o objetivo, e qualquer coisa além, pensa se isso realmente vai ser necessário para o dia a dia dos seus funcionários. Engajamento é super importante também, não só para mostrar para as pessoas, mostrar para o mercado que o seu treinamento está funcionando, mas também é um indicador de que o seu treinamento está mexendo com seus funcionários, que eles estão gostando de aprender. Então, ter uma forma de medir isso é muito legal. A gente sugere, então, que você inclua a alta liderança no treinamento. A gente sabe que isso nem sempre é fácil, mas seja colocando um texto ali no meio, falando sobre isso, escrito por eles, ou um videozinho curto deles, explicando alguma coisa, ou falando da importância do treinamento. Isso ajuda eles ajuda os funcionários a entenderem que isso é importante, que isso é uma coisa que afeta todos e que de cima e embaixo vai ser importante para o trabalho deles. A gente também sugere que vocês continuem o trabalho desses temas com outras palestras, outras cartilhas, outros materiais, para isso se manter no dia a dia do trabalho deles, para não ser um treinamento que eles fazem uma vez e nunca mais veem esse conteúdo. Olha, outra coisa que a gente acha bem legal, de novo, quando é possível disponibilizar esses treinamentos em plataformas digitais, que aí os funcionários conseguem fazer os treinamentos em qualquer lugar, em qualquer hora. Isso é bom para o home office. Às vezes eles têm um tempinho essa semana e não tem outro. Às vezes estão viajando a trabalho e tem um tempinho, e fazendo esses treinamentos numa plataforma online você consegue fazer em qualquer lugar. Isso simplifica, e todas essas, assim, quando você simplifica, quando você torna mais fácil, quanto mais fácil é e conveniente é fazer um treinamento, mais as pessoas vão fazer e mais rápido eles vão fazer. Além disso, uma coisa muito legal que a gente tem no Click Compliance e que funciona muito bem é poder compartilhar o certificado do treinamento nas redes sociais, que a gente sabe que o pessoal gosta de mostrar que estão se desenvolvendo, que estão aprendendo coisas novas, e isso divulga o seu treinamento e também é um indicador, de novo, te mostra que as pessoas estão gostando, que as pessoas estão aprendendo, que estão entendendo. Então, isso é uma coisa que a gente sugere fazer também, se vocês tiverem como, ou pelo menos incentivar. Eu acho que esse é o nosso último tópico, agora eu não lembro. Eu ia falar que era e não tenho certeza. Inclusão e acessibilidade no seu treinamento é fundamental. Primeiro, garantir que todos os seus colaboradores vão conseguir acessar os treinamentos de forma fácil. É aquilo que a gente falou.
quanto mais fácil, quanto mais disponível quanto menos trabalho der para assistir esse treinamento, melhor. Então, lembre sempre de deixar ele bem acessível. Usar legendas ou suporte textual, seja na transcrição do vídeo depois, e narração em áudio, porque só assim todas as pessoas com deficiência auditiva ou visual vão conseguir fazer o seu treinamento. Isso é muito importante. Não existe motivo hoje em dia para essas pessoas ficarem de fora e você precisa treinar todos os seus colaboradores. Então, não esqueça também de oferecer sempre com legenda. Às vezes também a sua empresa tem funcionários de outros países, pode ser uma empresa brasileira com escritórios em outros países ou ser uma empresa multinacional. De qualquer forma, se precisar, mesma coisa, ofereça em diferentes idiomas ou com legenda nesses idiomas, porque você precisa incluir todo mundo. Não adianta treinar só uma parte e dizer que você tem um treinamento de compliance, porque você não está treinando todo mundo. E por último, se você está trabalhando, isso é uma coisa que a gente sempre se atenta também no Click Compliance, se você está criando os treinamentos com situações visuais, se você está mostrando pessoas, lembra sempre de diversificar essas pessoas que você está mostrando. Todo mundo precisa se enxergar e estar representado nesses treinamentos, porque esse treinamento é para eles também. Eles precisam saber que ele é para eles também, que eles também, todo mundo precisa seguir essas regras. E quanto mais você se perceber ou se enxergar nesses treinamentos, mais você entende que isso é uma coisa que você precisa praticar no seu dia a dia também. Então, isso também é um detalhe importante. A gente tem que falar de monitoramento também, fundamental. Agora a gente fez tudo, a gente criou o treinamento da melhor forma possível, mas como é que a gente sabe se ele realmente está funcionando? Você precisa ter uma forma de monitorar esses treinamentos. Não adianta só lançar para o vácuo e deixar acontecer. Precisa entender se ele está funcionando, aonde ele está funcionando, por que ele não está funcionando em alguns lugares. Então, o que você vai fazer? Você vai ter indicadores, seja de duração ou de participação, de acertos em respostas. Quanto mais também segmentado você conseguir fazer esses dados, melhor, porque você pode identificar problemas em alguns setores da sua empresa, baseado em quantidade de erros. Às vezes, uma área tem um problema maior com um tema do que outros, então isso é importante visualizar. Permitir visibilidade do nível hierárquico superior. Você precisa, essas métricas e esses conteúdos precisam estar disponíveis para todo mundo, para você conseguir, para os gestores conseguirem também administrar isso nas próprias áreas. Eles precisam saber também onde eles precisam melhorar, o que eles estão precisando abordar mais com os times, quais os problemas que eles podem estar tendo. E aí é aquilo, se tem alguma frequência de erro em algumas questões específicas, você sabe que tem algum problema com isso, que está precisando dar uma força adicional nesse tema, e aí você pode criar outras ações de suporte. E no final, avaliar se o treinamento teve o impacto que você queria, porque é aquilo que a gente falou. Nem todo mundo vai ter o mesmo entendimento. Então, também, isso pode ser um indicador de que alguma coisa não está clara, alguma coisa foi muito complexa, alguma pergunta foi muito complexa, se tem um índice muito alto. Conversa, de novo, em todas as etapas, conversa com seus funcionários, entende se eles estão, o que eles acharam, se eles acharam muito difícil, se eles acharam muito fácil, se acharam que se aplicou à realidade deles. E com todas essas informações, constantemente melhorar o seu treinamento. Isso é uma coisa que precisa ser feito o tempo todo. A gente sempre quer atualizar, melhorar, porque isso é uma coisa que é observada também na avaliação de programa de compliance. Se você está trabalhando para fazer ele ser o melhor programa que ele pode ser. E isso só é possível monitorando. Bom, é assim que a gente cria os nossos treinamentos no Click Compliance.
Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês consigam aplicar isso. Eu vou parar de compartilhar agora, porque o Cairo vai mostrar para vocês agora isso na prática, dentro do Click Compliance. E eu também vou mandar para vocês, se vocês estiverem em tela cheia, se vocês puderem só sair rapidinho, que eu vou mandar para vocês uma notificação com um link para um PowerPoint que a gente tem de treinamento de compliance já pronto e editável para vocês editarem e começarem a colocar tudo isso que a gente falou em prática. Deixa eu parar de compartilhar. E eu vou mandar aqui para vocês a notificação. Então, se você estiver em tela cheia, pode dar uma saída. Pronto, deve ter aparecido para vocês. E aí, se você clicar no botão, você vai ser levado para uma página que você vai poder baixar esse PowerPoint. Perfeito, chegou aqui, cara. Show. Beleza? Gente, tudo bem? Recebi minha deixa para entrar aqui. Eu tenho um desafio muito grande agora, que é falar um pouco depois da Karen. Ela já trouxe todos os argumentos, né? E as ideias para que vocês consigam desenvolver um treinamento coeso, um treinamento muito eficaz para vocês. E aqui no Click a gente sempre gosta muito de trazer a prática para vocês de fato. Tá? Então a gente focou muito no discurso aqui dentro, a gente trouxe diversos exemplos, mas a gente queria que vocês pudessem ver isso. Visualizar um treinamento já pronto com todas essas características que vocês enxergaram aqui dentro e visualizar também como vocês montariam na prática dentro de um sistema, dentro de uma ferramenta que te permite fazer todo o monitoramento e atingir esse nível de maturidade no seu treinamento de compliance. E é isso que eu quero fazer para vocês agora. Então, para auxiliar nisso, gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora, porque eu quero entrar no sistema para a gente conseguir entender rapidinho como que isso tudo funcionaria, trazer exemplos práticos para vocês de possibilidades que vocês têm no mercado, né, seja com a gente ou com outras soluções também, tá? Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, tá? E pronto. Imagino que vocês já estejam conseguindo enxergar minha tela, vocês devem estar vendo meu e-mail agora, tá? Tá tudo certo por aí? Caio, Marcelo? Perfeito, já consegue enxergar, né? Beleza, gente. Então, eu quero iniciar nossa conversa com um exercício de imaginação aqui. Eu queria que vocês imaginassem que eu sou um colaborador de vocês. E eu preciso fazer um treinamento que vocês lançaram agora. Vocês estão lançando agora um novo treinamento, eu preciso chegar nesse treinamento. Como é que um colaborador seu chega num treinamento dentro da nossa plataforma? Ele pode fazer de algumas maneiras, tá? Ele pode acessar através da URL que vocês vão ter aqui dentro. Ele pode acessar através do celular dele, do dispositivo mobile, tablet que ele tem, por exemplo, porque é importante que isso fique acessível via celular também para os seus colaboradores. E a gente também tem a possibilidade de trazer isso para o seu e-mail, inclusive. Tá? No nosso caso aqui, a gente utiliza o Office como e-mail, né, aqui dentro do Outlook. Se vocês forem da Google também, o cenário vai ser o mesmo. E a gente consegue trazer o Click Compliance para dentro aqui do seu e-mail. Então, o seu colaborador ele consegue acessar a solução para realizar um treinamento através do próprio e-mail corporativo. Olha que interessante, a ferramenta já abriu para mim. Eu não precisei entrar com usuário e senha. E para treinamento, esse é um ponto muito importante, porque se o seu colaborador tiver que lembrar um novo usuário, uma nova senha toda vez que ele for fazer um treinamento, pode acontecer uma situação dele esquecer uma senha, dele não lembrar como é que redefine, ter algum problema nesse ponto de acesso e não fazer o treinamento. Isso você coloca uma barreira a mais para que o seu colaborador faça o seu treinamento. Dessa forma, com essa integração com o seu e-mail, ele loga, gente, com o próprio e-mail corporativo. Tá? Com o e-mail corporativo dele, seja do Google, seja da Microsoft, ele consegue acessar aqui todos os treinamentos que ele precisa realizar. E claro, gente, aqui eu vou ter toda a minha ferramenta aberta para vocês. O nosso foco vai ser apenas o nosso módulo de treinamentos. Mas aqui vocês já conseguem ter um cheiro das possibilidades que vocês têm com outras questões de compliance também. Com questão de governança de documentos, gestão de formulários, uma série de possibilidades. Mas eu não quero fugir do nosso foco, não. Nosso foco é treinamentos e a gente vai bem direto para eles. O que é importante a gente entender aqui dentro? Nem sempre o público-alvo de um treinamento é universal. É importante que você determine o público-alvo de cada conteúdo. Qual que é a audiência que tem de fazer esse treinamento? Áreas diferentes têm responsabilidades diferentes. E é importante que vocês consigam atingir isso dentro de um treinamento também. Então, a dinâmica que a gente traz para você é que o seu colaborador ele apenas enxerga aquilo que ele faz parte do público-alvo.
Então, o meu usuário aqui dentro está enxergando apenas os treinamentos que ele precisa fazer. Talvez tenha algum treinamento de uma área específica que ele não faça parte. Nesse caso, ele não vai enxergar o treinamento. Às vezes, vocês querem trazer terceiros para serem treinados, né? Fornecedores, por exemplo. Então, é importante que eles enxerguem apenas aquilo que vocês disponibilizam para eles. Isso acontece também. Tá? Então, você consegue abrir a ferramenta para terceiros aqui dentro, tá certo? Então, a dinâmica de um colaborador seu fazendo um treinamento é muito simples. A primeira coisa que ele vai enxergar, gente, primeiro é a mensagem da liderança. Isso é um ponto muito importante. A Karen falou sobre a participação da alta direção nos treinamentos. É importante também que o colaborador enxergue a participação da alta direção no compliance, para que vocês consigam trazer comunicados, a mensagem da liderança, da importância do compliance, da ética. Esse é um exemplo que a gente traz. Então, vocês têm aqui dentro possibilidade de imagem, texto, até mesmo vídeo aqui, para que vocês consigam fazer comunicados periódicos com os seus colaboradores. Esse ponto de comunicação é muito importante. Agora, eu entrei na ferramenta para fazer treinamento. Como que um colaborador seu faz esse conteúdo? Vamos lá, a gente tem algumas possibilidades aqui dentro. Primeiro, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, ele consegue fazer lá no dispositivo mobile dele, lá no tablet, lá no celular. Aqui eu estou fazendo no computador com vocês. Então, qual que é o cenário? Repara que eu tenho aqui, olha, diversos treinamentos para fazer. Tem uma série de treinamentos que o meu colaborador tem que fazer. Ele está todo atolado de treinamento aqui dentro, tá certo? Então, aqui no Click Compliance, a gente produz conteúdo. Tá? Então, a gente tem treinamentos muito interessantes dentro de todo esse escopo que a Karen apresentou para vocês, tá certo? Contendo todo aquele passo a passo, a gente traz para dentro dos nossos treinamentos e vocês também têm total liberdade de inserir o seu próprio conteúdo. E eu quero mostrar como é que vocês fazem isso na prática. Vamos lá, deixa eu pegar esse treinamento, pode ser esse aqui de brindes, por exemplo, tá? Esse aqui, gente, é um conteúdo nosso. Esse é um treinamento que vai exemplificar para vocês tudo isso que a Karen falou, tá certo? Eu vou tocar esse vídeo para vocês, tá certo? A gente trabalha aqui no modelo de aulas, eu estou na primeira aula, na primeira atividade, e repara que o nosso treinamento vai ser sempre situacional, com conteúdos práticos aqui dentro. Eu, infelizmente, não vou poder compartilhar o áudio com vocês, aqui a gente não consegue compartilhar o áudio, tá? Então já até coloquei no mudo aqui, mas, como a Karen também mencionou, a acessibilidade é muito importante. Então, por isso, a gente vai ter legendas ativadas aqui dentro, né? Inclusive em outros idiomas. Vou deixar aqui no português para vocês. Então, eu vou explicando um pouquinho da situação e com a legenda também vocês conseguem acompanhar exatamente o que está sendo dito pelo narrador aqui dentro, porque a gente tem uma locução profissional. Então, vamos lá. Explicado esse ponto, vamos tocar esse primeiro videozinho aqui da nossa primeira atividade sobre o treinamento de brindes e hospitalidades, tá? A gente vai abrir aqui o treinamento, repara que ele é toda animação, nesse modelo de storytelling de fato aqui dentro, e a gente vai trabalhar sempre em cima de situações práticas, de fato. E qual que vai ser a nossa situação aqui dentro? A gente vai ter esse colaborador, tá certo, que é o João, ele é um funcionário de uma empresa em São Paulo, que foi convidado para uma palestra no Rio de Janeiro, que vai ser organizada por uma empresa de consultoria, essa palestra. Depois da palestra vai ter um jantar, um evento de lazer que vai ser pago por essa mesma consultoria. E o que a gente pode pensar aqui dentro dessa situação? É o seguinte, essa palestra que o João está assistindo, tá certo? Ela está sendo ministrada por um fornecedor da empresa que ele trabalha lá em São Paulo. E dentro desse caso, o João deveria ou não ter aceito o convite. E aí a gente vai, de fato, validar o entendimento do seu colaborador. Então, depois de cada situação, ele já responde perguntas em cima disso. Eu vou trazer a resposta aqui dentro. Eu estou refletindo sobre a situação que eu acabei de assistir, mostrando como que eu agiria nessa situação aqui dentro. Respondo essa pergunta e, posteriormente a isso, aí é muito importante que você receba explicações. Porque a dinâmica de um treinamento não é você dar uma nota para o seu colaborador, é você garantir que ele está entendendo o conteúdo. Então, por isso, depois de cada situação, a gente sempre vai trazer a nossa doutora compliance, que vai explicar para o colaborador aquela situação. Então, nesse nosso caso aqui, a doutora vai dizer que para o João é fundamental que tudo esteja muito bem documentado, ele tem que fazer um documento detalhado mostrando os motivos da participação dele no evento, que isso agregaria a carreira dele, que faria sentido para isso, ou seja, que tem motivos coerentes para a participação dele no evento, tá certo? Porque mesmo que ele possa participar do evento, o organizador, a empresa que teria conflito de interesses, tá certo, com a sua empresa, jamais deveria arcar com esses custos de despesa, de hospedagem, alimentação, entre outros casos aqui.
Então, a dinâmica que a gente traz para você é sempre essa, de situações práticas para que o seu colaborador reflita como ele agiria em cada situação e depois disso ele vai recebendo explicações em cima disso, tá certo? Ele vai aprendendo com esse conteúdo. E dentro dos nossos treinamentos, dos nossos conteúdos, é muito importante também que vocês tenham autonomia para trazer particularidade da sua empresa para dentro do nosso treinamento. Porque nesse caso aqui de brindes, por exemplo, eu não sei a sua política de brindes. E é importante que você traga a sua particularidade para dentro do nosso treinamento. Então, em cima disso, vocês conseguem customizar o nosso treinamento. Esse slide aqui não faz parte do nosso conteúdo. Vocês conseguem trazer para cá. Então, vocês podem trazer slides, trazer vídeos, criar perguntas, trazer particularidades, questões específicas suas para dentro da nossa estrutura de treinamentos. E aqui o colaborador prosseguiria, né, dentro de outras situações, com mais perguntas, e essa dinâmica vai se mantendo. Então, é assim que um colaborador seu faz um treinamento, tá certo? Ele consegue fazer através aqui do computador, através do celular dele, ele vai gerando todos esses indicadores, porque o finzinho do que a Karen disse, a parte de monitoramento, é o que a gente vai ver agora. Como que você gerencia esses indicadores? Como é que você valida esses treinamentos? Quais são suas possibilidades aqui dentro? Então, para isso, gente, eu quero trocar de perfil. Eu não sou mais um colaborador, agora eu vou ser um gestor atuando dentro da ferramenta, gerenciando os meus treinamentos aqui dentro. E aqui eu estou com a minha tela de controle. É aqui que vocês vão gerenciar os indicadores de treinamento, tá certo? E como que a gente vai pensar isso para vocês? Primeiro, é muito importante que vocês tenham indicadores gerais de conclusão de treinamento, tá certo? Então, aqui vocês vão ter o seu percentual total de treinamento que você já tem de conclusão, não, o seu percentual de conclusão que você já tem dos seus colaboradores. Vocês abrem isso aqui por setores, por departamentos. Então, é muito importante aqui para você enxergar alguns gaps. Então, você consegue verificar talvez um departamento que está deficitário em relação a outros, por exemplo, ou se você tem alguma padronização disso. Então, você tem percentual de conclusão dentro de cada departamento e o percentual de conclusão também dentro de cada treinamento. Então, às vezes, você tem treinamentos que os seus colaboradores não estão fazendo. Por exemplo, no meu caso aqui, olha, repare que o meu treinamento de diversidade e inclusão quase ninguém está fazendo em comparação a outros aqui dentro, tá certo? Então, esse percentual ele é muito importante de você acompanhar. Por que esses gaps estão acontecendo? E quais ações vocês vão tomar para coibir essas situações? Eu posso também, inclusive, filtrar esse progresso dentro de cada departamento. Então, às vezes, um treinamento ele não está sendo feito em um departamento específico. Então, você consegue avaliar essas situações aqui dentro. Agora, aqui dentro eu estou falando de indicadores percentuais. É muito importante que vocês abram esse percentual em relatórios, de fato, relatórios nominais, tá certo? Para que vocês saibam o cenário de cada colaborador, de cada treinamento. E dessa forma, vocês podem fazer de alguns cenários. Por exemplo, eu posso pegar o cenário de um colaborador em específico aqui dentro e pesquiso o cenário do meu colaborador aqui. Repare, eu pego o relatório individual dele aqui. Ele não concluiu nenhum treinamento até o final e ele fez apenas 12% de um treinamento. Ele está na sua primeira tentativa, porque é importante você verificar se os seus colaboradores estão fazendo muitas tentativas para concluir um treinamento, porque isso indica uma dificuldade deles em concluir o conteúdo dentro de um aproveitamento que você define. Então, é muito importante vocês validarem esse ponto. Então, eu tenho indicadores individuais de cada colaborador, mas, claro, vocês não vão pesquisar todos os seus colaboradores individualmente para vocês terem um relatório geral. É importante que vocês tenham um relatório por cada treinamento também. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu treinamento de brindes, aquele que eu acabei de começar com vocês, e jogo para cá. E aí eu exibo um relatório de todo mundo que já fez, quem ainda falta fazer, eu posso mostrar o desempenho da pessoa aqui dentro, ver o que ela acertou, o que ela errou, qual foi a nota dela. Aquela questão das tentativas estão aqui, então se tem muita gente com mais de uma tentativa, é um indicador de que seu treinamento está sendo um pouco difícil de ser concluído pelos colaboradores, eles estão enfrentando dificuldades em cima disso, e vocês podem, através desse olhinho aqui, verificar quais perguntas eles estão errando, por exemplo, para vocês avaliarem onde está sendo o gargalo de cada treinamento aqui dentro de cada pergunta, por exemplo. Então, vocês vão ter todos esses indicadores gerais dentro de cada treinamento. Aí vocês podem pegar o relatório por equipe, você pode colocar um gerente seu aqui dentro e puxar todo o relatório da sua equipe aqui dentro para que você consiga fazer essa diferenciação. Vocês podem ter relatórios gerais, inclusive através de planilhas, por exemplo. E olha que interessante, aqui a gente tem usuários nativos, tá certo? Por quê? Se um colaborador seu for desligado, é muito importante que as ações que ele tomou enquanto colaborador ativo
se mantenham aqui dentro. Então, vocês conseguem ter relatórios, inclusive de colaboradores que já não fazem mais parte da empresa, mas que anteriormente fizeram e concluíram treinamentos, tá? Então, eu posso gerar, por exemplo, planilhas, que aí te abre um mundo de possibilidades, né? Você vai ter um grande relatório geral aqui dentro, como vocês podem enxergar aqui, olha, abrir a planilha para vocês. Então, você tem muitas possibilidades aqui, um relatório geral de todos os treinamentos, com todos os colaboradores, departamentos, quem fez treinamento, quem ainda falta fazer. Aí vocês podem jogar isso aqui no gráfico, gente, fazer outros filtros aqui, jogar isso aqui no BI, numa apresentação. Tem muitas possibilidades para vocês explorarem esse relatório geral aqui dentro de todo mundo, tá certo? Mas agora eu estou falando muito de percentual de conclusão, né? Claro que vocês também vão conseguir saber o tempo total de execução, vocês podem saber quanto tempo vocês já treinaram seus colaboradores em cada treinamento, mas e na prática? Como é que vocês montam um conteúdo como a gente viu ali? Como é que vocês sobem um conteúdo? A gente tem algumas possibilidades, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, lembra que eu mencionei para vocês que é muito importante vocês definirem o público-alvo de cada conteúdo? Exatamente. Como é que a gente faz isso aqui dentro? Sempre que vocês forem subir um treinamento, vocês definem a audiência. É aqui que você define para quem que vai esse treinamento, quem entende fazer esse treinamento. Então, se é um conteúdo para todo mundo, eu defino todos os usuários. Se é um conteúdo apenas para os meus terceiros, fornecedores, eu vou jogar aqui para os externos. Ou isso aqui é para um grupo específico da empresa. Eu posso jogar aqui um treinamento para o meu departamento de compras, por exemplo. Então, eu jogo apenas para compras, jogo apenas para compras e para o comercial, defino pessoas específicas. Então, é muito importante que vocês consigam sempre direcionar o público-alvo correto, para que ninguém fique de fora e para que você consiga atingir todo mundo que é necessário fazer esse treinamento. Então, vocês podem criar um novo treinamento aqui do zero também, ou vocês podem, inclusive, customizar um treinamento que já exista, que é o cenário que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Por exemplo, eu tenho esse treinamento exemplo aqui, gente. Eu deixei ele prontinho para a gente conseguir montar, como se a gente estivesse criando um novo treinamento. Repara, ele é um treinamento sobre assédio moral, ele só tem 2 atividades aqui dentro, eu vou adicionar algumas aqui para vocês verem como é que vocês montam isso aqui. Eu vou poder definir também o aproveitamento mínimo, né, que meu colaborador vai ter de atingir. Mas qual que é a situação? Eu vou criar uma nova aula aqui dentro? Poderia, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero focar o meu treinamento em uma única aula sobre assédio moral. Como que eu adiciono as minhas questões aqui dentro? Eu vou aqui em adicionar uma nova atividade. A primeira atividade que eu vou fazer, e eu peguei uma colinha, né, aqui dentro estou com uma colinha para a gente conseguir representar para vocês, é a seguinte. Eu vou pegar a minha atividade que vai ser o que é assédio moral. Vamos lá. O que é assédio moral dentro desse meu treinamento. E eu vou poder ter atividades em formato texto, aqui dentro na tela. Aqui a gente está falando daquelas mídias que a Karen trouxe, quais são as suas possibilidades de mídia aqui dentro. Eu posso ter textos aqui dentro, eu posso criar perguntas, obviamente, também para validar o entendimento, né? Mas nesse caso eu não quero fazer isso não. Eu quero adicionar um slide aqui dentro, tá? Eu vou poder adicionar um vídeo se eu quiser, basta você copiar o link do vídeo aqui, por exemplo. Posso também trazer um link que contém um texto para cá para ser reproduzido, mas no meu caso eu tenho um slide já pronto sobre assédio moral para vocês. Então eu vou voltar aqui na minha colinha, copiar o link de onde ele está hospedado e eu jogo para cá. Olha que interessante, a ferramenta já lê para vocês. Vocês não têm que fazer upload de nada. Basta vocês copiarem um URL da onde isso aqui está hospedado e aqui já tem o slide que você montou para poder treinar seus colaboradores. Então tem aqui o meu slide sobre assédio moral, vou adicionar isso aqui dentro, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui, tá? Porque eu deixei de copiar um linkzinho aqui dentro, então eu vou colocar aqui de novo o que é assédio moral e vou jogar de novo o meu conteúdo externo aqui dentro, que tinha faltado esse finzinho aqui do link, pronto. Agora sim consigo copiar isso aqui, já joguei para cá, posso salvar a minha nova atividade aqui dentro, salvei aqui. Só que nesse caso, eu não quero que ela fique no final, eu quero que ela seja a primeira atividade do treinamento depois dessa explicação sobre o treinamento exemplo, tá certo? Então eu venho para cá e arrasto ela para cá. Então vocês vão montar a estrutura do seu treinamento nesse modelo arrasta e solta. Só que é muito importante que você valide o entendimento do seu colaborador. Então em cima daquele slide, eu quero fazer uma perguntinha. Eu vou fazer o seguinte, olha, vou criar uma nova atividade, que nesse caso aqui vai ter o nome de pergunta, tá? Vou adicionar uma pergunta aqui dentro. E qual que vai ser a minha pergunta? Vai ser o seguinte, olha, sobre o slide anterior, responda a questão abaixo. E vou trazer a minha perguntinha que eu já deixei pronta para vocês aqui dentro, tá? Jogo para cá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que a Karen não recomendaria, mas como eu estou só trazendo um exemplo para vocês, eu vou colocar uma resposta de sim e não.
tá? Só para a gente conseguir entender como é que isso aqui funciona e a gente ter bem rapidinho para vocês. Não façam isso, coloquem respostas mais complexas, façam o seu colaborador refletir sobre o tema, mas no nosso caso está válido, eu vou colocar aqui rapidinho sim e não, marco a resposta correta, jogo a minha pergunta para cá logo depois desse slide. Então, gente, a dinâmica é essa, é muito simples. Vocês podem vir aqui e adicionar outras questões se vocês quiserem. Ah, quero adicionar um vídeo, quero adicionar mais um slide aqui para encerrar o treinamento sobre assédio moral, tá? Eu venho para cá, jogo mais um slide, como eu falei, poderia ser um vídeo se vocês já tivessem algo pronto, vocês inclusive nem precisam produzir o vídeo, basta vocês utilizarem conteúdos que já existem na internet e copiarem o link aqui dentro que a ferramenta já reproduz. Jogo meu último slide aqui, montei, né, o que o colaborador deve fazer em caso de assédio moral, salvei isso aqui, esse vai ser o meu treinamento sobre assédio moral, gente. Claro que isso aqui é só um exemplo, algo bem simples para a gente conseguir representar a facilidade que você tem nessa montagem de treinamento aqui dentro, as possibilidades que você tem dentro de uma ferramenta. E claro, eu quero que meu colaborador entenda o treinamento. Então, para ele concluir, ele vai ter que atingir o aproveitamento de 100%. No meu caso, eu coloquei 100 porque tem uma perguntinha só, tá certo? Feito isso, gente, eu venho aqui e publico o meu treinamento para os meus colaboradores. E aí, quando eu publico, eu entro num tema muito importante. Como que vocês garantem o engajamento dos seus colaboradores? Como que vocês garantem que os seus colaboradores sabem que tem um treinamento para fazer? Sempre através de alertas. Essa é a possibilidade. A grande questão do Click Compliance é a seguinte: o seu colaborador, ele não vai ter que entrar na ferramenta para saber se tem coisa para fazer. A gente já vai atrás dele, a gente já notifica ele e também faz isso para o gestor. O gestor também não vai ter que entrar na ferramenta todo dia para saber se tem alguma pendência. A gente vai até o gestor trazendo relatórios automáticos para ele. Então o cenário é o seguinte: tem novo treinamento, o seu colaborador vai saber, vai ser notificado lá no e-mail dele de acesso à ferramenta, que é o e-mail corporativo. E se ele não fizer o treinamento, o que acontece? Ele vai ser cobrado. Ele vai receber lembretes periódicos aqui dentro para que ele faça esse conteúdo. Então, enquanto ele tiver pendências, ele vai estar recebendo lembretes. E, claro, os seus gerentes também recebem resumos aqui dentro. Então, além desses indicadores que vocês vão ter aqui dentro, os seus gerentes vão conseguir receber resumos periódicos das suas equipes para que vocês consigam avaliar os gaps no momento em que eles acontecem. Tá certo? Então, vocês conseguem receber todos esses resumos periódicos. E aquele treinamento sobre assédio que eu acabei de lançar, o meu colaborador já recebeu uma notificação lá no e-mail dele, dizendo: olha, Caro, você tem que fazer esse novo treinamento sobre assédio que acabou de ser publicado. Ele vai entrar na ferramenta de novo, vai vir aqui, vai pegar o treinamento lá sobre assédio e já está bonitinho para vocês fazerem aqui. Então, eu abro o treinamento e enxergo aquele mesmo slide que eu tinha mostrado para vocês aqui dentro, tá certo? Ele vai responder aquela pergunta. Repara que aqui, olha, não refleti sobre nada, só disse sim e não, não façam isso, mas aqui serve de exemplo. Então, ele responde corretamente aqui a pergunta. Assiste um videozinho, gente. Esse vídeo aqui já estava até pronto lá para vocês no link, tá? Então, isso aqui, por exemplo, a gente está representando para vocês a possibilidade de vocês nem precisarem produzir o conteúdo. Esse é um vídeo sobre uma série que o TST tem, tá? Sobre os diversos tipos de assédio. Um conteúdo bem legal que eles têm sobre esse tema, tá? Então, vocês podem se aproveitar desses conteúdos que já existem disponíveis na internet e trazem isso para o seu treinamento, para você diversificar a interação do seu colaborador com mídias diferentes. Você faz com que o treinamento fique mais lúdico e garante maior engajamento do seu colaborador também, para que quando ele conclua esse treinamento aqui dentro, ele ganha esse certificado aqui. E esse certificado aqui é muito legal porque é um incentivo para o seu colaborador, tá certo? E já tem uma recompensa também para o seu colaborador, e ele já vem aqui com a possibilidade de compartilhamento, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Eu poderia compartilhar no meu LinkedIn, mas eu vou trazer um caso melhor para vocês, um caso prático de um cliente nosso. Então, olha que interessante, eu estou aqui com o meu LinkedIn aberto, tá? Então, vocês conseguem enxergar aqui uma colaboradora de um cliente nosso, que é o Serpros, compartilhando que ela foi treinada em LGPD. Isso é muito legal, porque gera engajamento para o colaborador. É legal ele compartilhar que ele está sendo capacitado aqui dentro, tá certo? E, consequentemente, você está mostrando para o mercado também que vocês capacitam seus colaboradores. Porque o seu colaborador, ao divulgar esse certificado, ele está dizendo para todo mundo: olha, nesse caso aqui, o Serpros capacita seus colaboradores. Então, você vai poder ter essa divulgação de que a sua empresa capacita e treina os seus colaboradores. E com isso, gente, vocês conseguem entender agora a dinâmica de como você tem um treinamento já pronto dentro de toda essa dinâmica que a gente mostrou, como é que vocês criam esses conteúdos e como seus colaboradores interagem com esses conteúdos e vocês, gestores, conseguem gerenciar essas questões.
Esse é o Click Compliance, gente. Na verdade, isso é uma partezinha do Click Compliance, mas é o nosso foco da conversa hoje. Show de bola. Show de bola. Obrigado, Caio. Tem uma demonstração que o pessoal pode fazer com você, né? Tem uma demonstração, gente. Se vocês quiserem ver esse treinamento, não só a parte de treinamentos, tá? Mas se vocês quiserem ver outros temas que a gente trata aqui dentro de uma maneira muito personalizada, porque, claro, hoje aqui na conversa a gente trouxe uma visão bem ampla, bem geral para atingir todo mundo. Mas é importante que vocês enxerguem isso dentro da realidade da sua empresa. Conhecer os seus problemas, as suas dores, para que a gente mostre de maneira personalizada como a gente resolve. Então, de novo, se vocês estiverem em tela cheia, por favor, vocês podem tirar a tela cheia rapidinho, porque eu estou mandando para vocês agora aqui um link que basta vocês clicarem, tá? Que vocês vão ser direcionados para a nossa página de agendamento. Lá vocês vão conseguir agendar uma conversa comigo mesmo, tá? Eu que vou atender vocês, entender o cenário da sua empresa e conseguir trazer as soluções que vocês precisam de maneira muito personalizada e também sobre outros temas aqui além de treinamentos. Tá ótimo, Caio. Obrigado, viu? Vamos ver se a gente consegue responder essas perguntas, né, Karen? Isso aí, vamos lá. A gente tem 4 minutos aqui para responder. Então, respondendo a pergunta... Opa, pode falar. Não, eu vi uma primeira aqui do Carlos pedindo os slides. Então, sobre isso, eu acredito que essa gravação vai ser enviada para vocês, a gravação dessa live vai ser enviada para vocês por e-mail. E também vai ficar depois de um tempinho, daqui a pouco, se vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, vocês vão ver que ela vai sair lá também a gravação. Acho que daqui a umas 2 semanas a gente publica lá. O PPT a gente não costuma compartilhar, mas qualquer coisa, responde lá, pergunta para mim por e-mail que a gente vê o que a gente pode fazer. Você que vai mandar, né, Karen? Eu que vou mandar mesmo, então podem falar comigo lá. Sobre a pergunta, então, da Lívia, sobre prazo médio aconselhado para a duração de um treinamento. Olha, a gente evita que seja muito longo. Os treinamentos do Click Compliance duram em torno de 20 a 30 minutos para serem feitos. A gente sugere... Assim, é lógico que depende muito, né? Esse é o tamanho deles sem customização, sem você adicionar o seu próprio material. E depende muito do tema. O nosso treinamento mais longo é o de diversidade e inclusão, que ele tem uma aula a mais do que os outros. E eu acredito... Então, assim, o importante é que ele seja bem dividido, bem compartimentalizado, sabe? Para não ficar uma coisa muito maçante, muito longa. Um exemplo disso, Karen, que a gente pode pensar... que é um exemplo negativo, é de você colocar o seu colaborador para assistir 20 minutos de vídeo e depois fazer uma bateria de questões. Porque nisso você não está fazendo com que ele reflita sobre o conteúdo, você está fazendo com que ele grave o que ele viu lá e responda ali. Então é muito importante essa parte da divisão que você trouxe, de você diluir perguntas e entendimentos do seu colaborador ao longo do treinamento, porque isso faz com que o vídeo... Na verdade, a duração se dilua, ela fica mais rápida de você concluir, né, quando você faz dessa maneira diluída e você valida melhor o entendimento do colaborador. Exatamente. A gente não sugere que seja mais do que isso, mas assim, a gente sugere que sejam em torno desse tamanho, dependendo do tema, às vezes realmente tem que ser um pouco maior, pode ser um pouco maior, mas que vocês façam mais ou menos desse tamanho e variem os temas e façam com frequência. É mais importante frequência do que treinamentos muito longos. Então, essa é a nossa indicação. Sobre a pergunta sobre gamificação da Ana Paula. Olha, tecnicamente, vocês vão ter que responder aí. Na verdade, eu enxergo que a gamificação ela é um conjunto de práticas, né? A gente já adota algumas, né? Tipo assim, no fundo, quando você ganha um certificado no final... é uma forma de premiação que você até pode compartilhar. Isso é um resultado do seu esforço, né? Outra forma de gamificar é você trabalhar no storytelling, né? Tipo assim, você introduzir elementos de storytelling no qual o colaborador se insira naquele contexto, né? Uma coisa muito importante também é pensar o seguinte, né? Eu vejo, é claro, você pode construir
jogos sofisticados, etc. e tal, mas se você pensar bem, quanto tempo você vai demorar para produzir uma coisa dessa, tá entendendo? Será que você vai ter o timing, né? Eu tenho muitos clientes que reclamam, poxa, eu encomendo a produção disso numa agência, demora meses para ficar pronto, e aí depois demora mais não sei quanto tempo para jogar isso para o meu público, e eu perco o timing, perco a oportunidade de treinar. Então, fazer é mais importante do que deixar sofisticar, né? Eu enxergo que produzir um conteúdo de interesse ligado ao dia a dia do colaborador surte tanto efeito quanto você criar estratégias sofisticadas de game, etc. e tal. E eu acho que o Click Compliance também, ele tem tanto indicador, e tanto indicador a fácil acesso, que é muito fácil também você atrelar a gamificação a isso, sabe? Você não necessariamente precisa que isso seja feito automaticamente dentro da plataforma. Você recebe esses dados o tempo todo, é fácil de entrar lá e checar, então você consegue atrelar incentivos aos indicadores que estão lá, por área, por pessoa, por gestor. Eu acho que ainda tem essa facilidade, né? Tem uma variedade boa e é fácil acesso. Não é aquela coisa chata que você tem que baixar uma planilha e fazer um gráfico toda vez que você quer saber as informações. Você quer saber quem tá à frente, qual área está à frente na realização de treinamento? Entra lá rapidinho e vê, pronto. Exato, e você pode produzir até uma gamificação disso, né? Então, tipo assim, olha, fazer uma disputa entre departamentos, entre setores, entre pessoas, acho que é possível, né? Totalmente possível. Eu vi aqui uma pergunta da Aline. Sabemos a dificuldade de treinar via ferramenta, alta direção e líderes. Treinar no formato de reunião e emitir a ata dos participantes seguir uma saída para formalizar que eles também possuem a consciência de compliance, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Não necessariamente você precisa fazer tudo em EAD. Eu acho que quanto mais você conseguir diversificar a mídia, os formatos, mais engajamento você vai gerar. Eu tenho, inclusive, um exemplo de um cliente nosso que ele fez uma live, perfeito, né, usando as ferramentas, sei lá, pode ser do Office 365, o próprio Teams, pode ser do Google Meet, etc. Tal. Gravou essa live, picotou essa live, fez uma edição nela e transformou num conteúdo EAD. Então, ele pegou o próprio conteúdo que ele já produziu, né? E meio que reciclou esse conteúdo num novo formato, de repente, para aquele colaborador que não podia estar online naquele momento, para um novo colaborador que entrou depois na empresa, ou que mudou de área, e aquela live era específica para uma área. Eu acho que as possibilidades são infinitas. Você tem alguma coisa para colocar aqui, Karen? Não, só ia comentar que eu acho que em relação à alta direção, ainda por cima, especificamente, o que você consegue fazer, assim, tá legal, assim, o importante é conseguir fazer ações, porque a gente sabe que é um público mais difícil, né, de conseguir ter tempo e de conseguir falar com eles, então, eu acho que em relação a esse público ainda, o que você está conseguindo fazer para formalizar, para realmente realizar, tá bom. Eu tive aqui, tem um pessoal aqui reclamando aqui que não está conseguindo abrir o link, né, cara? Já falei com eles, olha, tentem abrir por uma aba anônima. Compartilhar o link aqui também, direto no chat? Eu acho que o link é o de download, que vem no e-mail, que às vezes ele mas tem da página? Será que o Gustavo consegue compartilhar aí com a gente esse link? Ele deve ter, se ele quiser compartilhar. Mas aí qualquer coisa também, olha, chequem o seu spam e tentem, se não baixar, abrir numa página anônima, porque o seu navegador pode estar bloqueando baixar um documento. Então, mas aí, se não funcionar, a gente manda o link e qualquer coisa também pode falar lá por e-mail. Vou mandar aqui o link aqui no chat. Se tiver algum problema acho que o Gustavo está colocando. Pronto. Mandei o link aqui. Vocês entram, acho que aqui fica mais fácil. Qualquer coisa também, a gente, quando eu mandar o conteúdo desse coisa, a gente também coloca esse link de novo, né Karen? Uhum. Gente, acho que já foi mais do esse grupo aqui, né? Opa, tem uma pergunta aqui ainda no final, vamos ver. Na visão de vocês, qual a melhor janela para colocar um treinamento de compliance? Logo no onboarding, ou fazer uma campanha durante uma época do ano? Eu enxergo os dois. Exatamente, os dois.
Então, por exemplo, isso a gente chama a prática do clique, né? Então, a gente recomenda aos nossos clientes a criar um cronograma perfeito de disponibilização de treinamentos, né? Então, muito associado de repente, ao momento do ano, né? Então, o Caio comentou aí de brindes, isso normalmente acontece mais próximo ao Natal. Então, tipo assim, no último trimestre do ano é legal começar a falar de brindes, mas isso também implica, de repente, que o colaborador que foi contratado no meio do ano perdeu os treinamentos anteriores. Então, você dá a chance também dele fazer já os treinamentos anteriores, né? Eu acho que as duas estratégias aliadas conseguem gerar um efeito maior ainda. E é muito importante pensar nessa recorrência, né? Porque para você fazer o compliance entrar na cultura de fato de vocês, é importante que o seu colaborador tenha sempre um contato constante, na verdade, com essas questões. Porque se ele fizer durante um período do ano, né, vários treinamentos de uma vez e depois ele só volta a tocar nesses temas daqui a um ano, isso não entra na cultura. Mas se todo mês ele está ali fazendo com alguma outra recorrência que vocês pensem, isso faz com que se torne natural para o seu colaborador pensar em refletir sobre esses temas. Exatamente. Aí é aquilo que a gente falou, é melhor picotado e ao longo de um maior período de tempo do que muito longo e de uma vez só. Perfeito. Gente, já deu nosso horário, já ultrapassou nosso horário. A gente, da mesma forma que a gente prega fazer as coisas em pouco tempo, a gente também tem que servir de exemplo. Então, eu queria agradecer demais a vocês a participação, agradecer a minha querida Karen, que manda os e-mails, que chega na caixa postal de todo mundo, ao Cairo, que faz uma apresentação brilhante, como sempre. Obrigado a todos vocês. Espero que em 2022 existam oportunidades da gente se conhecer pessoalmente. E boa noite para vocês e boa semana. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado.